Amores, agora nós vamos fazer as atividades de arte, tá bom? Vamos dar início na unidade 6, de olho no cinema, na página 114, tá bom? Começa. Aqui nós temos o Mazzaropi, né? Esse homem aqui, o nome dele era Mazzaropi. Ele era um ator muito famoso do cinema. Os filmes deles eram filmes de comédia, a gente morria de rir, tá? É bem antigo. Aqui na página 115 nós temos o que eu sei. Você já foi ao cinema? Aí as respostas são pessoal. Você já foi? Sim ou não? Pode ser nesses cinemas daqui de Sinop, tá? Ele também é uma sala de cinema. Você sabe como funciona uma sala de cinema? Sim ou não? O artista na tela da imagem, né? Você o conhece? E é esse daqui que eu falei para vocês, né? O Mazzaropi. Alguém já assistiu algum filme dele? Eu já assisti vários. Aí vocês vão responder se conhece ou não, né? Sabe o nome dele? O nome dele é Mazzaropi, tá bom? Com 2 Z, tá? Nós vamos ver mais sobre ele mais para frente, tá? Continuando. Ideias em construção. Você se lembra de que no primeiro ano nós estudamos, né, as diferentes formas de criar uma animação por meio do dispositivo como praxinoscópio ou traumatrópio, entre outros, né? E os filmes? Você acha que eles são feitos da mesma forma que as animações? Você acha que os primeiros filmes foram criados utilizando as mesmas tecnologias que são utilizadas hoje em dia? Não, né? Nesta unidade veremos algumas informações sobre esse tema, mas para começar, preencha os quadros a seguir e compartilhe as informações registradas com a turma. Qual é o seu filme preferido? Qual o filme que você mais gosta de assistir? Né? Por que você gosta desse filme? São respostas pessoais, tá, crianças? Vocês vão me responder e mandar para mim. Mais ação. Algum colega da sua turma citou o mesmo filme que você? Vai ter como nós saber, né? Só eu que vou ficar sabendo depois que vocês todos mandarem as atividades. Houve colegas que citaram tipos de filmes diferentes do seu? Provavelmente vai ter sim, né? Na sua opinião, há filmes melhores ou piores? Converse com seus colegas e seu professor sobre essas questões e perceba que cada pessoa apresenta um gosto de filme diferente e que cada filme tem suas características positivas. Tá? Aí vocês respondem essa pergunta, até se algum colega citou o mesmo filme que você responde que não sei. Houve colegas que citaram filmes diferentes dos seus? Sim, isso é certeza. Na sua opinião, há filmes melhores ou piores? Aí você vai responder se você acha que tem filmes melhor ou filmes pior do que o que você gosta, tá? Continuando. Porque gosto, cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu gosto. E os gostos são diferentes um do outro. Construindo conhecimentos. Elementos do cinema. Então, aqui. Em uma sala de cinema, você sabe o que é necessário para que um filme seja exibido em uma sala de cinema? Aí você vai responder, você sabe, sim ou não? A seguir, vamos descobrir os elementos utilizados para que possamos assistir a um filme. Tela. Normalmente é feita de tecido, algumas vezes a tela pode ser apenas uma parede branca. Sua medida depende do tamanho da sala. Você sabia? A maior tela de cinema do mundo fica na Coreia do Sul. Mede 31 metros de largura e aproximadamente 22 metros de altura. Esse tamanho é 5 vezes maior que o tamanho médio das telas comuns. Enorme, né? Poltronas. As poltronas devem seguir certas medidas que permitam, né, que o público fique confortável. É necessário que haja espaço suficiente entre as poltronas para que as pernas do espectador fiquem bem acomodadas. Além disso, a pessoa deve poder ver a tela toda, independente de onde estiver sentada. A medida da distância entre a tela e a primeira fila
primeira fileira deve estar de acordo com o tamanho da tela, pois quanto maior a tela, mais afastada deve ficar a primeira fila, ou seja, mais distante a pessoa deve sentar. Projetor, né? É o equipamento utilizado para reproduzir o filme na tela. O projetor fica em uma pequena sala ao fundo e no alto da sala de exibição. Ela tem uma janela pequena por onde passa a luz que projeta o filme. Sistema de som. São caixas de sons instaladas atrás da tela, nas paredes laterais e no fundo da sala. Seu funcionamento faz parecer que estamos dentro da cena do filme, pois os sons são sincronizados e emitidos de acordo com o que está acontecendo na cena. Por exemplo, se há um personagem falando no centro da tela, o som sai exatamente do centro dela, e se a cena dá a impressão que algo está produzindo som em nossas laterais, o som correspondente sai das paredes laterais. Projetor, né? A tela, sistema de som que é atrás e as poltronas. Estes são os componentes necessários para a exibição de um filme em uma sala de cinema. Mas como se faz um filme? Vamos descobrir nas próximas páginas. Olha só, né? Aqui são filmes, aqui o projetor, aqui o tape, pipoca, né? Esse daqui, eu não sei o que é, eu acho que são copos. E aqui o tape. Etapas para a realização de um filme. Para você assistir a um filme com seus amigos e familiares em uma sala de cinema ou em sua casa, saiba que foram necessários alguns anos de trabalho de muitas pessoas para essa história virar um filme. Vamos conhecer algumas etapas importantes desse processo. Argumento cinematográfico. É o texto qual o autor escreve toda a história que será contada no filme, com início, meio e fim, sem grandes detalhes, né? Mas com as partes importantes para que se conheça e compreenda a história por completo. É com o argumento que o autor vai vender sua ideia de filme para as produtoras, para que seja realizado e apresentado, né, ao grande público. As palavras e o texto. Produtora. É a empresa que escolhe a história que serão contadas em um filme e que, com toda a sua equipe de profissionais, equipamentos de filmagens e estudos, torna possível realizá-lo. Alguns exemplos de produtoras bastante conhecidas são Walt Disney Company, 20th Century Fox, DreamWorks, entre outros. Roteiro cinematográfico. É o documento no qual são escritos os acontecimentos e toda a história do filme, né, com muitas informações que explicam como as cenas devem acontecer. No roteiro, deve haver a descrição da cena com detalhes sobre a luz, o enquadramento da câmera, as falas, etc. Veja a seguir um exemplo de roteiro de animação, O Menino e o Mundo. 7. Despedida, né? No alto do morro, o pai para. A mãe vai chegando junto dele, né? Cuca se aproxima dele e observa. O pai coloca a mala no chão. Cuca chega correndo e fica observando as sombras do pai e da mãe no chão, enquanto eles conversam algo que ele não compreende. Cuca agarra firme nas pernas do pai. Um forte som de cigarra surge repetidamente e o único som que se ouve. Agora o pai faz um carinho nele e em seguida a mãe os abraça também. Os três ficam assim por uns instantes imóveis. Agora o pai se ajoelha diante de Cuca e tira do bolso da camisa uma flauta de madeira. O pai de Cuca sopra o instrumento. Storyboard. É uma sequência, né,
quadro a quadro de desenho das cenas que serão realizadas no filme, como uma história em quadrinho. Os diretores utilizam esses desenhos para ter uma ideia visual. É um guia das cenas que já foram escritas anteriormente no roteiro. Esse elemento existe para que as pessoas envolvidas no filme saibam exatamente como deve ser realizada cada cena antes da filmagem. Veja no portal, como se faz um storyboard. Vocês podem estar entrando lá no portal para ver, tá? Mas aqui nós temos também, ó, essas imagens, tá? A história, quadrinhos. Olha só. Storyboard de animação O Menino e o Mundo, de Ale Abreu, 2013. Com o storyboard é possível verificar, os planos de câmera, que indicam maneira como o diretor pretende que o público veja os personagens e os lugares que façam parte da história contada no filme. Esses planos de câmera podem deixar um detalhe ou uma personagem longe, perto ou muito perto do espectador, entre outras possibilidades. Para isso, existe algum tipo de posicionamento de câmera. Veja no portal Edros, 2 vídeos que mostram os diferentes posicionamentos de câmera. Você pode estar entrando no portal, tá? Locação. São os lugares onde acontecerão as gravações das cenas do filme. Por exemplo, uma casa ou um parque. Dependendo do local onde a gravação acontecerá, é preciso autorização e muitas vezes pagar o aluguel da diária desse lugar. Por isso, ao escrever o roteiro, é importante pensar em qual será a locação e se é possível ou não filmar, no local escolhido. Elenco. São as atrizes e os atores que irão interpretar os personagens de um filme. É muito importante escolher atrizes e atores com características físicas como dos personagens no roteiro. Para isso, são feitos testes de elenco, dos quais vários atores e atrizes vão participar de um teste na frente dos produtores, diretores e roteiristas. Essa equipe irá escolher qual ator combina mais com as personagens. Palavras e o texto. Produtor é o profissional responsável por fazer o filme acontecer. É ele que irá protagonizar tudo o que é necessário para o filme, desde a locação dos atores até o dinheiro que cobrirá os gastos. Aqui nós temos um teste de elenco, as pessoas fazendo o teste. Vamos falar sobre Mazzaropi agora? Amácio Mazzaropi, um artista que realizou filmes no Brasil trabalhando como diretor, produtor, ator e em muitas outras funções. Foi Amácio Mazzaropi, Vamos conhecer um pouco desse artista. Foi muito importante para o cinema nacional. Conheça o artista. Mazzaropi nasceu em 1912 na cidade de São Paulo. Desde muito novo, era encantado pelo palco e começou a trabalhar no teatro como pintor de cenário. Logo depois, ele começou a trabalhar como ator e escolheu representar um caipira, personagem que agradou muito o público, em 1946. Ganhou um programa na rádio, Tupi. Em 1950, começou a fazer programas na TV, com seu personagem caipira. Em 1952, realizou seu primeiro filme, Sai da Frente. Depois, em 1958, montou seu próprio estúdio cinematográfico, Pan Filmes, e começou a produzir e filmar seus próprios filmes, lotando todas as salas de cinema. A cada filme lançado, seu estúdio ficava na cidade de Tatuapé, interior de São Paulo. Ele faleceu em 1981. Em 1992, foi inaugurado o Museu Mazzaropi, onde estão expostos ao público, os equipamentos, figurinos e objetos de cenas utilizados pelo artista. Quer saber mais? Aqui é uma sugestão de livro. Mazzaropi, um jeca bem brasileiro, de Silvia Ludwigschak, editora Paulo. Conheça mais sobre a vida e o trabalho de Mazzaropi, com esse livro que traz ilustrações do artista e seus personagens. Ele conta sua história em versos.
O sucesso de Mazzaropi. Os filmes Mazzaropi foram um grande sucesso no Brasil. Todo o dinheiro utilizado para realizar seus filmes vinha das bilheterias dos filmes anteriores. Mazzaropi divertiu o público e seus filmes agradavam o povo brasileiro. Ele criou um personagem caipira, que é o principal de seus 34 filmes. Vamos conhecer um pouco esse modo de fazer cinema que deu tão certo com o grande público? Mazzaropi percebeu que já existia outros atores realizando os personagens no estilo caipira, né? Peças de teatro em outras linguagens da arte. Mas ele queria que o seu personagem parecesse real, né? Como o povo caipira realmente era, sem exagerar na caracterização e na interpretação. Então ele pensou como seria a postura do corpo e a forma de andar desse personagem. Assim criou algo muito engraçado, porém próximo ao real. O quadril inclinado para frente e os braços com os cotovelos dobrados e levemente erguidos. Além disso, o personagem é um homem simples e honesto, que sempre luta por uma vida digna. Mazzaropi no filme O Corintiano, de 1966. Algumas histórias contadas em seus filmes, produzidos pelo seu estúdio Pan Filmes, são inspiradas em obras de grandes sucessos de Hollywood e também do Brasil. Mazzaropi adaptava as histórias ao universo caipira e, em muitas delas, utilizava seu personagem principal, o Jeca. A intenção não era imitar esses filmes, mas fazer uma paródia deles. Assim, Mazzaropi aproximava o grande público das cidades e do interior do Brasil, essas histórias utilizando humor e lição de vida, deixando o personagem principal parecido com esse mesmo público. Imagem em movimento. Mas como será que surgiu o cinema na segunda metade do século XIX? A fotografia era bastante popular e utilizada para registrar o dia a dia e os eventos especiais. Naquela época, a fotografia era usada para registrar situações impossíveis de serem vistas somente com os nossos olhos, como os movimentos feitos pelas patas de um cavalo, enquanto ele galopava. Ele é tão rápido que não conseguimos perceber qual é o movimento real. Se o cavalo levantava suas patas por vez ou as 4 patas de uma vez. Então, em 1877, um empresário, dono de cavalos de corrida, contratou um fotógrafo profissional para que ele resolvesse essa questão dos movimentos das patas dos cavalos. Utilizando a fotografia, essa informação seria usada, no treinamento dos cavalos para garantir a melhora de rendimento nas corridas. Para isso, o fotógrafo colocou 12 câmeras fotográficas alinhadas com um fundo neutro. Quando o cavalo correu na frente das câmeras, ele conseguiu registrar o exato, das sequências de passos do cavalo. Veja a sequência de fotos a seguir. Olha só como que era. Como que ele conseguiu registrar. Foi a partir dessa sequência de fotos que se percebeu que era possível criar a ilusão de movimento. Vamos descobrir como foi a evolução desse mecanismo nas próximas páginas. Muito bem, meus amores. A gente vai deixar para descobrir isso na próxima aula, tá bom? Hoje nós encerramos aqui. Resolva aquelas perguntinhas, Responda aquelas perguntinhas lá e me mandem, ok? As atividades de ensino religioso continua, tá? Vocês só me mandando a fotinha assistindo ao vídeo, ok? Beijo, meus amores, e até amanhã.